está aqui o Dr. Maurício. Uma boa tarde, Dr. Maurício, como vai? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, telespectadores. Uma grande satisfação de iniciarmos mais uma semana e trazermos assuntos, então, para os nossos telespectadores. Dos jornais de grande circulação, noticias, muitas informações, e uma delas que a gente destacou, Gustavo, é a respeito, então, da canonização de dois meninos que eram irmãos, o Francisco e a Jacinta, onde lá na Europa eles acabaram tendo a oportunidade de ter uma visão junto à Nossa Senhora de Fátima, e depois de 100 anos, e daí você veja o quanto que demora, então, para que uma pessoa seja canonizada e ela tem, então, essa beatificação. O que nós temos aqui é um processo demorado e que culminou, Gustavo, com uma declaração de um menino de 9 anos de idade aqui do estado do Paraná, aonde a gente tem a cidade de Juranda, em que esse menino ele acabou se acidentando, caindo do segundo andar do apartamento onde ele morava e caiu de cabeça e se machucou. Naquele momento os médicos fizeram todas as cirurgias necessárias, deram e fizeram os curativos, e daí por um milagre que foi declarado não só pelo menino, mas pela família, pelos médicos, acabaram então entendendo que foi devido a esta oração aos meninos pastorinhos, assim como eles chamam, que é o Francisco e também a Jacinta Marto. E isso faz com que, de repente, dentro deste ambiente de Nossa Senhora de Fátima, aonde nós estamos verificando pelas notícias, é mais de 1 bilhão de pessoas que são adeptos, então, a Nossa Senhora de Fátima, e que faz com que as pessoas, então, tenham aí essa nova canonização. São dois santos novos, crianças, que lá na época, devido à gripe espanhola, acabaram falecendo 9 e 10 anos de idade, que infelizmente acabaram, então, tendo também essa vamos dizer assim, vida muito curta e que acabaram se tornando santo agora, e que ontem foi toda uma transformação, vamos dizer assim, na vida das pessoas dentro de um predicado que foi declarado, então, por uma criança de 9 anos, aqui, o Lucas, do estado do Paraná. Você veja, demora 100 anos, muitas vezes, para que as coisas tomem corpo e aconteçam. E esse milagre agora, então, sendo atribuído e para a beatificação. Muito legal, Nossa Senhora de Fátima, ela é muito cultuada em Portugal, e no Brasil, e no mundo inteiro também, existe esse culto à Nossa Senhora. E no Brasil nós temos também o culto à Nossa Senhora, afrodescendente no Brasil, ela foi encontrada num rio aqui no Brasil, despedaçada, estava quebrada ela em 2 partes, e Getúlio Vargas, com um decreto oficial, fez com que ela fosse a nossa padroeira do Brasil, e foi encontrada no rio e milagrosamente foi encontrada com 2 tarrafadas. Na primeira tarrafada se encontrou o corpo e na segunda tarrafada se encontrou a cabeça. Então, daí a Nossa Senhora também recebe também esse aplauso do mundo, mas aqui foi mais rápido. Aqui, por um decreto oficial do presidente na época, nós temos então, por ordem de um único membro do poder, nós tivemos aqui também a existência também de Nossa Senhora, também padroeira do Brasil. Bom, Gustavo, eu recentemente estive, como você ficou sabendo, e nós noticiamos aqui no programa, numa viagem internacional onde eu tive a oportunidade de conhecer Dubai, dentro dos Emirados Árabes, e também depois estivemos numa feira internacional lá na Índia. E por que estou dizendo isto? Porque chama-se muito a atenção de todos nós a diversificação, que é da religiosidade. Ou seja, lá na Índia, pelo que eu pude observar, até mesmo conversando com pessoas mais simples, trabalhadores, aqueles que estão no dia a dia ali, no trabalho, vamos dizer, braçal, a questão do hinduísmo, que chamou bastante a atenção, porque a figura de Krishna, isso nós estamos falando há mais de 3.000 anos atrás, tem-se ali características diferenciadas do que é o cristianismo para nós. Então, quando se pergunta para ele a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, a gente vê assim uma falta de conhecimento e que faz com que a gente de repente comece a refletir realmente sobre a cultura de cada povo, de cada região. Lá, que tem mais de 1 bilhão de pessoas habitando a Índia,
nós podemos observar assim uma cultura rica, né? Pessoas extremamente elevadas, ao ponto de conversar com o taxista que estava nos levando da cidade de Nova Delhi até Agra, né? Agra é uma cidade onde um rei, que era um marajá, acabou fazendo um mausoléu para a esposa dele que estava falecendo, e lá eles construíram então o Taj Mahal, né, que é uma das figuras mais marcantes do mundo, como se fosse uma das 7 maravilhas do mundo, já foi eleito, e que esse taxista estava explicando para nós que todos os dias, às 4 horas da manhã, ele acorda e faz uma reflexão, né? E dentro dessa reflexão, ele acaba então se encontrando junto ao Deus, né, a Krishna, e ali ele tem então um diferencial diário, e que conversando com diversas outras pessoas, Gustavo, a gente vê então que lá reside toda uma outra cultura realmente, um outro conhecimento, e que faz com que a gente acabe fazendo uma reflexão, né? Refletindo sobre essas pessoas, essas personalidades fortes, como foi Krishna, né? As personalidades fortes como Buda, próprio Jesus Cristo, né? Você teve aqui no programa o Henri Cristo, que é uma pessoa que se diz ser a reencarnação, então, também de Jesus. Então, são pessoas com personalidades que vêm, de repente, para trazer, assim, uma motivação à sociedade, principalmente no ponto da religiosidade, né? E se nós pegarmos todas essas religiões, nós vamos ver que existe, talvez ali, um princípio único, algo que possa nos levar ao amor fraterno, à felicidade como busca de um ideal, né? E demonstrando que aqui, talvez, né, para que você que está nos assistindo não compreenda desta forma, mas nós estamos vivendo no paraíso, que é o paraíso terrestre. E aqui nós devemos estar desenvolvendo realmente esta harmonia, né? É aqui que a gente deve estar fazendo todas essas experiências que a gente poderia colocar mundanas e tentando aprender um pouco mais. E dentro desse aspecto, Gustavo, eu gostaria de dizer que muitas pessoas hoje estão desempregadas, as pessoas hoje estão descontroladas, né? A ansiedade está pegando a todos, e dentro deste viés, nós poderíamos dizer que existem algumas formas de você se autocontrolar, né? O autoconhecimento, ele vem, claro, individualmente, como se fosse assim uma educação do mundo, que não vem de uma faculdade, não vem de uma escola, mas sim das orientações que nós temos. O teu programa hoje oportuniza, então, um bate-papo sobre um assunto bem interessante, que seria, talvez, aí, uma nova profissão, que eu diria como se fosse, assim, o gerenciador de conflitos. O que vem a ser, então, esta figura no mundo hoje, não só familiar, no mundo empresarial, no mundo político? Todos que têm um conflito, eles acabam, de repente, por inspirações, e às vezes sem ter muito conhecimento, de ter que resolver este problema que está passando. E aqui, então, dentro das orientações que eu acabei tendo através da Associação Brasileira de Árbitros e Conciliadores, eu gostaria de deixar bem claro que dentro do conflito, onde existe um interesse que é diferente entre uma pessoa e outra, e que ali pode ter um resultado, e claro que nós queremos sempre o melhor resultado, um resultado positivo. A gente tem buscas e alternativas. E dentro desse conhecimento, Gustavo, dentro de uma troca de ideias, você que também é formado em Direito, é importante dizer que existe, então, a questão da conciliação, né? E a conciliação, ela reside, primeiro, em você ter uma atenção especial ao problema que está ali sendo colocado, como se fosse um verdadeiro ponto de interrogação, de perguntar, mas por que você está passando por isso na sua vida, né? E depois que você tem, então, essa resposta, aí, então, você pode dar o segundo passo, que seria, então, ir atrás, então, de uma solução. As empresas hoje, quando elas têm os seus funcionários, por vezes, a gente vê que alguns grandes empresários, eles são tidos como pessoas de bem, pessoas boas, quando eles passam, Gustavo, pela sua empresa, e eles acabam dando oi para as pessoas que estão ali a cortar a sua grama do jardim, né? As pessoas que estão cuidando da limpeza da empresa, como também nós temos assim uma vocação que eu acho que é muito individual de cada um, de grandes pessoas, de grandes empresários que dão atenção quando a outra pessoa está falando.
Portanto, acho que são coisas bem simples que nós estamos colocando hoje e que fazem toda a diferença, que é, estou conversando com você, Gustavo, olhando no teu olho e você está me ouvindo. E a partir daí nós temos então, né, um diálogo, né, algo que hoje na vida das pessoas, e principalmente falando daí das famílias, eu gostaria de deixar um alerta. Se você não tem conversado muito com o seu companheiro, com a sua companheira, eu sempre dizia, e quando eu e o Gustavo fazíamos também um programa de rádio, que às vezes você poderia inventar uma viagem. Diga que você tem que fazer uma viagem como se fosse daqui a Londrina, por exemplo, que você vai ficar algumas horas dentro do carro. Se você não está tendo alguma conversa com essa pessoa e precisa realmente desenvolver mais esse diálogo, e sempre no início do namoro nós podemos lembrar que a gente conversava muito, existia um interesse mútuo de saber como que era essa pessoa, né? Como que ela pensava. E, portanto, quando você vai noivar e depois tem o casamento, as coisas vão ficando mais firmes, mais gélidas e as pessoas não têm mais essa conversa. Então, a conversa, ela é o principal caminho para que você resolva os teus problemas. E sempre pensando que o diálogo, ele existe quando você realmente está ouvindo o que a outra pessoa está falando. Se você não entende o que a outra pessoa está falando, que você está somente no teu celular, prestando atenção nas tuas questões individuais e não ouvindo o que a tua companheira, o que o teu companheiro está dizendo, o que os teus filhos estão dizendo, então abriu-se ali um grande problema e que toda a sociedade hoje está vivendo. O grande alerta que nós aqui do programa Show Magazine TV gostaríamos de dizer para todos vocês é que nos momentos mais importantes e sagrados da família, que são os momentos de comunhão, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar, que vocês desliguem como se fosse o desplugar. Vamos nos desligar dos equipamentos eletrônicos para que o celular não atrapalhe uma conversa que você possa ter, então, com aquele que você gosta, com aquela pessoa que você bem quer, porque os problemas eles vão somatizando, e talvez aqui um psicólogo, uma pessoa ligada à psicologia, ela poderia estar traduzindo isso que eu estou falando como sendo a doença do século. As pessoas estão deprimidas, as pessoas hoje estão sem objetividade de vida, né? E isso tudo resulta dentro de um problema que nós todos vamos construindo. Essa busca desenfreada, Gustavo, através de querer comprar cada vez mais, o consumismo, isso aí está consumindo não só os bens materiais, mas a todos nós. Então, que todos nós possamos hoje, né, através dessa conversa, desse bate-papo, desenvolver uma reflexão, dizendo o que é mais conflitante na minha vida? Será que é a busca de uma religiosidade? O que isso é importante na minha vida? Né? O que traz equilíbrio para mim? E nisso tudo, Gustavo, é uma grande divagação que faz com que o teu programa abra-se como uma verdadeira revista para o mundo, dizendo, nós estamos querendo ajudar você que está assistindo o nosso programa. E disso nós temos que também trocar ideias, porque o conflito acontece, seja ele pequeno ou muito grande. E tudo tem solução. É como se você tivesse o teu anjo da guarda dizendo, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Eu acho que se nós tivermos essa frase sempre na nossa mente, como se fosse algo a mais, dizendo para nós, vai dar tudo certo, eu acho que nós vamos ter então uma paciência, uma tranquilidade, tolerância e faremos com que as nossas vidas não fiquem tão tumultuadas. Porque hoje em dia, todos estão numa grande esteira, né? Sejam eles andando, correndo, caminhando. O que não pode é ficar ao lado, somente observando o que está acontecendo nessa esteira. Palavras belíssimas, Maurício, e me fez refletir também junto contigo aqui, após com as pessoas em casa, em questões muito atuais. Você falou de empreendedorismo, né? E eu estava vendo aqui que hoje, atualmente, as empresas estão muito preocupadas com essa questão espiritual, burilamento espiritual e do crescimento pessoal, né? Para não misturar talvez com religião. Mas é o que chamamos de QI, que é o coeficiente de inteligência, o QE é o coeficiente de emocional e agora a nova moda é o QS, que é o coeficiente espiritual. E que é justamente isso que nós estamos conversando aqui. Quando a gente se doa para o amor, quando nós buscamos no amor sem contrapartida de retorno, e quando doar sem nada exigir em troca, quando isso se manifesta em nós como uma máxima, assim como outras tantas
que você mencionou aqui também, né, como estar em paz, ou estar bem com a família, tudo isso ressoa entre nós sempre numa apaziguando as nossas almas e nos deixando mais à vontade para conquistar aquilo que nós queremos nas nossas vidas. E é importante a gente deixar aqui também, que, né, essa nossa reflexão religiosa, porque nós falamos aqui de vários líderes religiosos ao longo das eras, né, ao longo desse tempo todo em que estamos aqui no planeta Terra. E que, na verdade, o Osho, que também é um líder espirituoso, um destes tantos, que esteve na Índia até, a coincidência dessa tua viagem, o Osho que já é falecido, mas que deixou um legado muito importante, porque ele foi um dos catedráticos, então um homem da universidade e que passou por um processo espiritual depois dos seus 40, 50 anos e depois se tornou um grande líder religioso e ele dizia sempre o seguinte, busque em Krishna, busque em Jesus, busque em Buda, busque nessas figuras fantásticas que deixaram um legado de história como a representação do amor, por exemplo, como Jesus, busque neles, assim como uma abelha busca em várias plantas o néctar necessário para a continuação da sua existência, busque você também exemplos como esses grandes nomes da história que por aqui passaram, porque eles têm muito a dizer e você sempre fala da ignorância, que é, na verdade, a falta de conhecimento, também te deixo essa mensagem, buscar, estar estudando isso. Hoje nós temos aí um acesso muito fácil nas redes sociais, na internet de uma maneira geral, e saber buscar e procurar é, na verdade, uma obrigação nossa, né? Mais do que uma obrigação, uma necessidade nossa, para que a gente possa construir sempre um templo de sabedoria e de felicidade, para que a gente possa ser espelho também para todos que nos cercam. Acho que está aí o nosso recado. Com certeza. Eu diria que há muitos que dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, hoje é o Google. O Google, ele responde a tudo, ele acaba trazendo para nós, assim, não às vezes a melhor resposta, mas escreva no Google que ele vai te dar uma resposta a respeito dos assuntos diversos que você queira, então, obter informações. Quando o Gustavo estava falando, eu me lembrei um pouco sobre um livro que li há muito tempo sobre inteligência emocional. E este livro, ele acaba traduzindo que no decorrer de nossas vidas, principalmente na atividade profissional, nós temos que ter conhecimento, né, sobre as emoções que nós temos. Nós, homens, somos totalmente diferentes da forma com que as mulheres agem em determinados assuntos. Nós, com certeza, somos muito mais razão do que as mulheres que são totalmente emoção. E nisso reside daí este pacto que é maravilhoso do encontro entre homem e mulher e que faz com que hoje tanto os homens quanto as mulheres estejam galgando assim espaços dentro do lado laboral magníficos, o que faz com que elas de repente tenham toda essa corrente dizendo que querem cada vez mais estarem também ganhando os valores que elas merecem estar sendo equiparados a nós homens. Então, Gustavo, eu acho que de tudo que nós falamos e do que o teu programa está traduzindo aos nossos telespectadores, dizer que dentro de um conflito que possa existir, este naturalmente pode ser resolvido através de uma simples fórmula, que é o diálogo, ouvir bastante a outra parte. Ontem mesmo uma televisão estava colocando um novo programa de conciliação que eles chamaram de constelação. As pessoas acabam, como se fosse uma verdadeira constelação, se reunindo para traduzir naquilo que eles têm de problema, numa busca da solução. E ali tinha um casal que estava pronto a se separar, numa briga a respeito dos bens materiais e que daí, através desta inovação, e o Poder Judiciário cada vez mais está inovando, trazendo soluções, porque nós sabemos que são inúmeras as ações diárias que são peticionadas pelos advogados e que está fazendo com que o judiciário hoje ele demore de uma forma muito triste e que não está trazendo uma solução para as partes e nem para os advogados. Então hoje as demandas são inúmeras, só que infelizmente os resultados não estão a contento. Não é só na questão civil, é na questão trabalhista e também na parte penal que nós vamos ver então as inúmeras questões de impunidade. Gustavo, acho que hoje ficamos por aqui e agradeço mais uma vez a tua oportunidade, sabendo que amanhã, talvez eu que seja aí o âncora do Show Magazine TV, agradecendo a tua
responsabilidade em depositar em mim, né, esta condição de ser aqui o teu sucessor em momentos que você não se encontra no programa. Eu que agradeço, Maurício, sempre muito importante a gente conversar, né? E você em casa tem esse encontro marcado, segundas, quartas e sextas. Amanhã, né, já que estamos antecipando essa novidade, amanhã tem uma conversa muito especial com a Fundação Cultural, pessoas envolvidas com a política, inclusive vereadores aqui da nossa cidade, para que a gente possa trazer estas bandas que passaram por aqui, Maurício, para também tocarem os seus corações aí no seu bairro, aí na sua comunidade. É para isso que chamei a tua presença aqui, Maurício, para que você faça um grande programa amanhã também. Deus quiser, estaremos juntos. Obrigado. Ok, eu que agradeço. Nós continuamos com muito mais aqui no Show Magazine TV, logo após os comerciais, mais música e Rubem Rolim conversando com a gente sobre composições e a sua história tão marcante de vida. Até já!